Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E olha só, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube na copinha segue avassalador, né? Mas o que chama atenção não é nem que o São Paulo ganhou do time de Natal e tal, nada disso. A grande questão que chama a atenção é o talento individual de alguns jogadores do tricolor paulista e é sobre isso que nós iremos trocar uma ideia aqui hoje. Além disso, quero falar com você sobre o Antony, papo muito top que vai rolar agora depois de mais uma atualização que teve do caso Antony envolvendo o Flamengo, Manchester United e agora o São Paulo também. Vamos trocar uma ideia então? Então chega nesse like aí, vem no like e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, antes de mais nada, eu vou te falar sobre tudo que tá rolando no São Paulo, tá? Inclusive papo de goleiro, como tá o treino, são todas as últimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Fechou? Vamos lá então. Gente, olha só. O São Paulo chega na copinha e aí tem gol de Lucas Ferreira, golaço, mete de esquerda, o goleiro vê que acha que a bola vai pra fora. Tem gol do Rian Francisco, aliás, o dia que não tiver um gol do Rian Francisco é que vai ser preocupante, né? Enquanto ele faz o gol, não passa de normal. Tem também caso aí, por exemplo, de gol do Hugo, que é um volante que o Zubeldia, ele teria pedido assim pra diretoria do São Paulo não vender. Então o Zubeldia pede pro São Paulo não vender o Hugo no próximo jogo da copinha chega lá e faz um gol de placa. Eu vi o gol, foi um gol de fora da área, um golaço assim, e é um jogador que ele é forte, né, ele é alto, ele é forte, ele não é um cara, não sei se é alto, mas ele parece alto, parece meio forte, não é um jogador que você fala assim, vai ter que ficar 4 anos na transição pra ir profissional, é um jogador que basicamente pode estar pronto e o Zubeldia vai ficar com um ano. Um aninho, esse 2025 que nós estamos aqui trabalhando com o cara pra depois ele chegar e falar, tá pronto ou não. Muito top esse gol do cara, o cara foi top. Mas assim, o Rian Francisco, ele é um fenômeno. Não dá. Você fica vendo o jogo só esperando pelo gol dele. Você fica esperando, agora vai sair, ele perde um, aí chuta uma bola que não deu, aí ele vai e mete gol de placa. Todo jogo o cara é muito fora da normalidade. O gol do Lucas Ferreira foi golaço também, bacana. E agora, mas pensar no gol do Rian Francisco é uma coisa muito sacanagem, sabe? É gol todo jogo. Times da Espanha, como o Barcelona, já está de olho aí no futebol do Rian Francisco e já mandou até olheiro pra cá. Não só Barcelona, mas tem alguns times do mundo inteiro olhando aqui o Rian Francisco. E lá na gringa, lá os caras, eles compararam o Rian com o Endrick e o Rian saiu na frente. Os caras falam, o Rian supera o Endrick em alguns aspectos. Então assim, o São Paulo tem tudo agora para conseguir fazer história. O São Paulo tem uma equipe de base qualificadíssima, tem ainda os caras do profissional e agora é vender, hein? Juba, mas não pode vender ninguém. Pra mim, vende todos. Se a diretoria do São Paulo chegar amanhã e disser assim, vendemos o Rian Francisco. Por quanto? Vendeu por 100 milhões, eu vou ficar incomodado. Mas esse aí é um dos que mais valem. Agora, vendeu por 100 milhões, Lucas Ferreira, acho que beleza, valeu a pena. Por quê? Porque ele não vai jogar no profissional por enquanto e ele é um cara que não passa de uma incógnita. Tem também a mesma coisa pro Hugo, tem também a mesma coisa pro Riquelme, Felisberto e assim 500 jogadores da equipe de base que nós sabemos que não tem espaço hoje no time profissional e o São Paulo pode ganhar uma fortuna vendendo esses caras aí. Separa 2 que são fenômenos, que acho que é o caso do William Gomes e também do Rian Francisco, e o resto você pode fazer a grana rolar sim, e vamos colocar dinheiro em caixa. É 1 bilhão de dívida? Vamos ganhar 1 bilhão vendendo 6, 7 jogadores da base? Eu tenho certeza que é possível. E olha só, falando no Rian Francisco, falando nesses caras aí, vamos profissional um pouquinho? Vamos lá para o time principal que está com o Zubeldia treinando lá nos Estados Unidos e fazendo jogos treinos, né? Teve um lance muito legal que mostra alguns jogadores bem unidos. Eu vi um vídeo onde perguntam quem vai fazer o primeiro gol do São Paulo no ano. Aí o Luciano aponta pro Ferreirinha, vai ser esse cara aí. O Ferreirinha aponta pro Luciano, não, vai ser esse cara aí. Uns dizem Caleri, uns dizem Luciano. O Lucas Moura fala que vai ser o Arboleda. O Ferrarese fala que vai ser o Careca, aponta pro Lucas. É um time que aparentemente está muito unido e isso é legal, cara. O São Paulo poderia ser hoje um caldeirão fervendo. O São Paulo poderia ter uma briga de vaidade enorme
com caras não gostando que chegou o Lucas Moura e depois agora chegou o Oscar. Muitos caras poderiam estar incomodados com o Luciano, que declarou no final do ano não saber se ficaria no São Paulo para esse ano. Tudo aí tá levando a acreditar que não tem fervido caldeirão nenhum e que os caras estão mesmo fechados com o Zubeldia. Isso pra mim é algo muito significativo. Tem time que é excelente, tem ótimo técnico e não consegue chegar em lugar nenhum porque o time não está unido. E tem time que, em contrapartida, nem tem um time tão unido assim e ainda consegue chegar longe. Perdão, nem tem um time de craque assim, mas consegue chegar longe porque tem um time que é unido. Então acho que o São Paulo tá num caminho muito bacana pra tentar ganhar essa Libertadores da América e acho que vai ser, a coisa vai ficar legal pro nosso lado. Gente, olha só. Além de tudo, o São Paulo ele tá discutindo aí um goleiro, né? Muitos torcedores discutindo um goleiro e tal, e o nome do Keylor, olha, desculpa, eu vou sarar, não é nada, viu? Já fui ver, fiquem tranquilos, é um probleminha, tá sarando já vai sarar, já me aconteceu, isso me acontece todo ano, eu fico aí 2 meses aí zoado, mas obrigado por todo mundo que se preocupou, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Olha só, surgiu então o nome de Keylor Navas, surgiu também o nome de Carlos Miguel, aquele goleiro ex-Corinthians, todos esses caras estão no campo da especulação e por enquanto o São Paulo segue com o time pronto, montado, é o que tem pra hoje, é o Rafael e o Jandrei, só que o São Paulo tem um plano de vender alguns caras e dar uma boa enxugada nesse time aí até o final de fevereiro. Então, se chegar um goleiro, eu não fico nada surpreso. O caso do Carlos Miguel, que vale a pena dizer, é um caso que ele vai ter um desfecho mais concreto, mais tranquilo, quando o São Paulo conseguir fechar com o Evangelos Marinakis. Depois disso acontecer, aí tudo é possível. Enquanto isso não acontece, ele fica muito no caso da especulação mesmo. E aí podemos falar de lateral direito, né? O Lucas Rosa, que é a equipe de base do Palmeiras, que é São Paulino, já postou foto com camiseta aí, os caras acharam. E por enquanto o que nós temos hoje é Moreira com o Igor Vinícius para jogarem lá com o time do Zubeldia essa Florida Cup e depois começar o Paulista pós a pré-temporada. Um caso que tem dado muito o que falar no time de São Paulo é o caso do Antony. O Antony tem dado o que falar. Depois de nós termos visto aí, por exemplo, caras como o Oscar e o Lucas chegando, caras como, por exemplo, aí o Luis Soares no Grêmio, o Antony, ele passa a ser uma realidade enorme aqui no futebol brasileiro. E é enorme, tá? Eu vi que o Betis tem um interesse no Antony e tal, mas nada faz com que o Betis consiga pagar hoje mais do que paga o futebol brasileiro. Eles pagam pra um cara, mas de resto, não paga assim. Então quem pensa, nossa, mas o Antony ganha muito igual o Oscar. Até muito menos do que o Oscar ganhava na China, tá? Então, depois que Luis Soares, Sidorf, eles vieram e desbravaram esse solo brasileiro aqui, Rames, Lucas, nós temos um monte de cara que deu super certo jogando aqui, alguns deram errado, mas os que vieram deram certo. E saem daqui tranquilos. Então é nesse momento que o Antony ganha força nos bastidores do São Paulo. Ele ganha força e o São Paulo tem sim um interesse velado ainda de contar com o Antony. O São Paulo sabe da dificuldade, sabe o quanto é complicado, mas é o mesmo discurso que tinha antes pelo Lucas Moura, lembram? Ah, não dá. Conversei com o Lucas, ele não volta pro Brasil agora. O Lucas quer ficar na Europa. Depois tivemos o Oscar. O Oscar não vem pro Brasil agora. O Oscar ganha 12 milhões por mês. O Oscar não vem para o Brasil agora. Não é o que nós ficamos ouvindo exaustiva e repetidamente? Então agora surge o nome do Antony. E qual que é a última que eu tenho? As 3 últimas que eu tenho. Primeiro, o Manchester não quer ficar mesmo com ele até o goleiro... Eu ia falar o goleiro Ter Stegen, né? É o técnico, como chama aquele técnico do Manchester que gosta pra caramba dele? Daqui a pouco eu vou lembrar no decorrer do vídeo aqui, que eu sei o nome dele, aquele carequinha. Ele foi o cara que pediu o Antony lá. E ele foi o cara que passou o pano e segurou bastante o Antony. Só que agora ele não quer mais. Ele quer o Antony fora também. O Antony, ele sofreu muita pressão com aqueles caras que jogaram no Manchester, que são conselheiros hoje. São caras que têm voz ativa, como o Ferdinand Scholes, por exemplo.
E esses caras não querem mais o Antony por lá. O Antony, ele meio que depõe contra a imagem do Manchester. Uma imagem que pra mim é patética, é a imagem ridícula. Se eu fosse jogador do nível do Antony, eu que não queria ir para o Manchester. Mas ele foi, ele acabou indo, e os caras agora ficam lá massacrando ele, e ele já demonstra que não quer ficar mais. Ele nem toca a bola mais quando ele entra do banco de reservas. Dito isso, o Antony agora ele vai ser emprestado ou vendido. O Manchester identificou que não vai conseguir vendê-lo e fazer a grana que ele pagou. Aquele investimento de 100 milhões de libras e tal, ele sabe já que ele não vai conseguir nem sombra disso. Nem 40 milhões, que seria 40% dos 100 milhões que ele pagou. Então ele estuda sim o empréstimo para depois tentar vender. Esse empréstimo não tem preferência, é quem pagar o salário. Aí surge o Flamengo forte pelo Antony e tenta essa contratação do Antony por empréstimo. E aí o Antony não quis ir para o time do Flamengo. E aí você fala, mas Juba, se ele não foi para o Flamengo, ele vai vir para o São Paulo, por quê? E aí eu posso te lembrar, o Thiago Mendes teve proposta do Flamengo, acabou não fechando e está muito mais próximo do São Paulo. O Oscar teve proposta do Flamengo, não fechou e é do São Paulo. O Alexandro, ele teve proposta do Flamengo e foi para lá, como ele tinha proposta do São Paulo. Então o mercado aí, ele tem muito a ver com alguns históricos. E quando o cara é do São Paulo, diferente, por exemplo, do Caio Paulista, tem uns caras me enchendo as paciências, porque eu dou um jeitinho de colocar o Caio Paulista, o Judas aqui no vídeo, né? Então, como o Antony, ele é do time do Lucas Moura e não do Caio Paulista, não é aquele que pula o muro, o Antony era um torcedor de São Paulo, um São Paulino de arquibancada. É um São Paulino que frequentou a arquibancada. Então, ter o Antony no time do São Paulo hoje, eu não duvido absolutamente nada. E tem espaço, hein? Mandando o Luciano embora, você paga praticamente, não tudo, mas praticamente a metade do salário do Antony. Então o São Paulo dinheiro tem. Se não tivesse, por exemplo, renovado com o Luiz Gustavo e tivesse mandado o Luciano embora e mais um outro qualquer, teria praticamente o valor para pagar pro Antony. Percebe como não tem problema? Ah, Juba, mas manda 3 embora para trazer um. Ora, é o meia Luciano que acabou de chegar o Oscar. É o volante Luiz Gustavo, que tem o Luan querendo jogar ali no banco de reservas. Tem aí o Pablo Maia, tem aí o Santiago Longo e tem o Hugo agora da equipe de base, que está pedindo passagem. Fora o resto que mandou embora, Ibali, Egson Mendes, volante tem. Então mandar o Luiz Gustavo embora e pensar, mandar o Luiz Gustavo, Luciano e sei lá, vou chutar aqui, um ponta qualquer, o Rato, para trazer o Antony. Você paga o salário do Antony com os vencimentos de 3 jogadores desse nível aí. E aí, dá pra fazer melhor ou não dá? E aí o São Paulo, só pra concluir, o Enzo Dias, ele foi embora lá depois daquela polêmica que o Júlio Casares anunciou o Enzo Dias antes da página oficial do São Paulo e tal. O pessoal ficou mordido com o Casares, ele até apagou a postagem. Mas, vamos ao que interessa pra São Paulino de verdade. O Enzo Dias chegou lá nos Estados Unidos e já está com o time de Zubeldia para jogar. Ele está para treinar e chega com aquela panca de ser o lateral principal titular. Eu vi gente falando que ele chegou machucado no São Paulo, que tanto o Wendel quanto o Enzo Dias chegariam machucados no São Paulo. É a turma do pessimismo, é a turma do que nada tá bom, é a turma que não gosta tanto assim do São Paulo, eles só não sabem que eles não gostam tanto assim, mas eles não gostam. O Enzo Dias chegou, fez os exames médicos, passou nos exames e já está colocado no time do Zubeldia para jogar. E daqui a pouquinho vai chegar o Wendel. Talvez tenhamos um desfecho do caso do Wendel amanhã, segunda-feira. O Porto pode ser que amanhã mesmo libere o Wendel para vir aqui assinar com o São Paulo, um contrato, não pré-contrato, mas um contrato mesmo. Aí fica top, não fica não? É rumo ao título da Libertadores ou não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!